conexão agora sim, parece que estabelecida com o secretário-geral da Portas Abertas no Brasil, Marco Cruz. Marco, acho que agora sim, né? Agora vamos conseguir conversar aqui. Prazer recebê-lo no Notícias do Bem mais uma vez. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês aqui no Notícias do Bem. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Áudio e vídeo ok, tudo certinho. Então, Marco, para a Que gente bom. começar, eu queria que você contasse para a gente, então, essa relação estreita, né, que a organização Portas Abertas tem exatamente com essa região do globo, né, o leste europeu. Então, o trabalho da Portas Abertas aconteceu, ele começou no leste europeu, né, o contrabando de Bíblias para os países fechados do leste europeu, que o irmão André começou em 1955, que eram países que, coincidentemente, estavam sob o domínio do governo soviético, né, do governo da União Soviética, na época, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Depois, houve a abertura do país, né, o país se dividiu em várias repúblicas independentes, entre elas a Ucrânia, e várias dessas repúblicas, elas estão entre os países que são os mais opressores aos cristãos no mundo. Todos os anos a Portas Abertas faz uma lista, né, a lista mundial da perseguição religiosa, que é o ranking dos países que mais perseguem os cristãos. Então, muitos países dessa região, ali, leste europeu, Ásia Central, estão nessa lista. Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Cazaquistão, Azerbaijão, Quirguistão e a própria Rússia. A Rússia está na posição 62, então fora do ranking dos 50, mas entre os países de observação. E o principal movimento de perseguição aos cristãos ali é o movimento dos governos ditatoriais, né, assim como o caso do governo do Putin na Rússia, né, um governo muito forte, com um nome muito forte na frente do governo, que dita como o país deve funcionar, e também o movimento muçulmano mais radical e conservador, e que exerce perseguição sobre os cristãos em todas as esferas da vida. Muito bom. E hoje, né, nesse momento, tudo que nós estamos assistindo, que nós estamos acompanhando aqui, Marco, como é que é essa relação hoje que o Portas Abertas tem, né? Vocês não estão efetivamente atuando lá, né? Não estão lá dentro, mas como que é esse momento no qual vocês estão acompanhando? Tem pessoas que vocês conheçam, né? Missionários que desenvolvem os trabalhos lá. Como que vocês analisam esse presente momento mesmo? Olha, nós não trabalhamos no país porque a Ucrânia é considerado até o momento um país livre, né, onde há liberdade de perseguição. Né, a maior parte da população é dita cristã, especialmente cristãos que seguem uma linha ortodoxa. Tem a Igreja Ortodoxa Ucraniana e tem a Igreja Ortodoxa Russa. Né, então é um país considerado livre. Nós temos contatos ali no país, né, e nós fizemos muitos trabalhos na época, quando era fechado, para a região de Kiev. Né, então nós fazemos contrabando de Bíblias, treinamento de pastores e líderes ali. Então é uma igreja, e os nossos contatos ali, os líderes cristãos têm falado, nós já enfrentamos a perseguição, nós sabemos o que é estar sob perseguição e nós estamos preparados para apoiar os nossos irmãos e apoiar a comunidade em geral, caso venha acontecer uma perseguição. Segundo a observação dos nossos contatos e também das pessoas da Portas Abertas, que atuam, como eu falei, na Ásia Central, na própria Rússia, é difícil, é muito difícil que vá se voltar ao que foi na época da Cortina de Ferro. Sabe, que haja uma total falta de liberdade de expressão, de seguir, mas se a Rússia realmente avançar e houver um domínio russo ali no país, alguma liberdade pode ser cerceada dos cristãos, porque na Rússia, a Rússia tem embora não tenha, o Putin não tenha reconhecido a religião ortodoxa russa como a religião oficial, há uma proximidade do governo com essa denominação, esse movimento cristão que é a Igreja Ortodoxa Russa, que não aceita os demais movimentos, né? Seja ortodoxo, o próprio grego, ucraniano, protestantes, né? Houve várias leis que cercearam a liberdade de grupos que não fossem ortodoxos, protestantes e assim vai. Então, há uma apreensão. A igreja já enfrentou perseguição, os líderes falaram, se houver perseguição, nós estamos preparados para continuar pregando o evangelho em meio à perseguição, e se houver uma influência da igreja russa, né, do governo russo, a igreja também está preparada, embora a guerra afete a todos, né, a guerra seja algo muito radical, mais de 2,5 milhões de refugiados, né, em outros países, então toda a sociedade está afetada e os cristãos também podem ser ainda mais afetados.
Não, com toda certeza, né? E como é que vocês estão acompanhando, ou de que maneira está sendo feito esse acompanhamento dos protestantes e dos missionários que estão hoje ainda na Ucrânia? Porque tem muitos que já saíram, já estão refugiados na Polônia, em outros países, mas ainda tem muita gente na Ucrânia, né? Tem muita gente na Ucrânia. O principal problema, a região mais crítica são as regiões, aquelas duas regiões, Donetsk e Luhansk, que foram anexadas pelos russos, tá? E que desde 2014 tem leis que cerceiam a liberdade dos cristãos. É uma situação muito diferente do resto da Ucrânia. Ali nessa região de Donetsk e Luhansk, as autoridades já confiscaram literatura cristã, igrejas foram impedidas de reunir e também igrejas, pessoas que aplicaram para que tenha um registro legal, né, para funcionamento da igreja, não tiveram o reconhecimento, não receberam essa autorização. Então, principalmente nessas regiões anexadas pela Rússia, há falta de liberdade, já há casos, como eu falei, né, de confiscar literatura, igrejas impedidas de funcionar, serem fechadas, e autorizações do governo que não estão sendo emitidas para quem porventura peça uma autorização para funcionar como templo religioso. Uhum. Aí a nossa pergunta também, né, que a gente fica aqui acompanhando, esse movimento todo que está acontecendo tem de alguma forma afetado também nas regiões em que o Portas Abertas está atuando? Olha, por enquanto não houve uma mudança de situação nas regiões onde a gente atua. Própria Rússia, né, continua o mesmo. Qualquer regime comunista, né? Tive a oportunidade de morar na China, visitar outros países, Cuba, e Rússia se considera um país comunista, socialista, ditatorial. Então já é difícil a vida para os cristãos ali. Isso continua difícil, especialmente os cristãos, como eu falei, que não pertencem à Igreja Ortodoxa Russa. Os protestantes têm desafios diários ali de autorização para funcionamento, de monitoramento, e na Ásia Central, com o avanço do islamismo, a pressão continua no mesmo nível, né? A guerra não afetou esses países de maneira diferente do que tem afetado os cidadãos na região, né? Eventualmente, a Ucrânia está devastada, onde a Portas Abertas não atua, né? Mas há corte de gás, há corte de trigo na região. Então, em relação à perseguição, não houve um aumento de perseguição por causa da Rússia. A situação já era crítica da invasão russa, né? A situação já era crítica na Ásia Central e continua crítica como já estava antes. Tá. E como é que vocês têm trabalhado, Marco, com o pessoal que está lá nesse momento? De que maneira vocês têm conseguido levar apoio? De que maneira vocês têm conseguido levar ajuda para os cristãos que estão nessa região? Acho que hoje não só, se a gente for pensar, acho que não só na Ucrânia, mas para quem já está na Polônia, por exemplo, como refugiado. Olha, como a Portas Abertas tem o foco de apoio aos cristãos que são perseguidos, então nós não temos nenhum apoio direto a esses cristãos ucranianos que ou estejam no país ou tenham fugido como refugiados para países próximos, principalmente a Polônia. O que a liderança local, né, que são os nossos contatos, nos pedem é que você que está ouvindo, né, que esteja em oração. A guerra ela é ruim para todos, não só para o cristão, né? Então ore para que haja paz no país, que haja um cessar de fogo, né? Que o Putin seja tocado, né? O ditador, muitas vezes, sabe, ele quer implementar as suas convicções, e já é um ditador, né? Ele centraliza todo o poder, e quando isso não acontece, ele faz o uso da força para que isso aconteça. Então, eles têm pedido para que a gente conclame, são os pedidos que a gente tem colocado no nosso site, nas redes sociais, oração para que haja paz na cidade, para que essa guerra no país, né, para que essa guerra cesse, para que Putin seja tocado e que também as forças do Ocidente, os governos do Ocidente, por meio da diplomacia, não da guerra, não da força, possam chegar a um consenso e haja um cessar-fogo definitivo, né, nessa guerra ou nessa invasão, nesse ataque brutal que a Rússia tem feito contra a Ucrânia. Uhum. Nesse momento, às vezes em trocas, em conversas, o que dá para a gente pensar, assim, os cristãos ucranianos, eles temem apesar de estar vivendo o presente, que já chama muito a atenção, já ocupa muito eles, mas eles têm um temor do futuro pós-guerra? Você acha que pode mudar muita coisa, Marcelo, na região? Olha, também
com contato direto com os líderes, especialmente batistas, do Seminário Batista, onde a gente tem bastante contato. A igreja ucraniana não é uma igreja reacionária. O que acontece, né? Eles não vão esperar o que acontecer para agir. Eles são muito proativos. Na Rússia há muito mais cristãos nominais por causa da tradição ortodoxa. A igreja, mesmo ortodoxa ucraniana, ela é uma igreja mais proativa, uma igreja que, por ter enfrentado a perseguição, especialmente na época da Cortina de Ferro, já tem cristãos que são mais praticantes da palavra, se eu posso dizer assim, mais ativos. Então eles estão prontos para agir independentemente da situação. Líderes que são mais velhos, né, que passaram e enfrentaram a perseguição, têm repetido a frase que nós já enfrentamos perseguição, nós já enfrentamos dificuldades, nós estamos prontos para agir a despeito de toda a situação, seja guerra, seja perseguição. Então, a igreja ucraniana, a priori, em meio às dificuldades, em meio ao aumento da violência, mortes, está pronta para agir proativamente. Né? Eles praticam a fé proativamente, então a igreja está preparada para agir e pregar o evangelho, apoiar comunidades, pessoas, acolher as pessoas com a mensagem de Jesus. Então a igreja é uma igreja mais proativa, especialmente por causa dessa herança da perseguição. Muitas vezes a gente que vive no Ocidente, e eu estou generalizando isso, toda generalização, ela pode não estar falando diretamente com algum ouvinte que esteja, alguém que esteja assistindo, mas geral nos países do Ocidente, que porque a gente tem muita liberdade, a gente tende a viver uma fé mais morna. Então, a perseguição, ela separa muito aquele cristão que é um cristão fervoroso, praticante, que vive a sua fé abertamente a qualquer custo, daquele que vai à igreja, que tem uma certa afinidade, mas não vive uma fé autêntica e não praticante, né? Então, como a igreja ucraniana já passou por isso, então a igreja está preparada, pelo menos através dos contatos que nós temos ali no país, e que foram contatos antigos também da época da regime de ferro, né, da cortina de ferro. Então, a igreja está mais preparada para agir em meio às dificuldades, seja perseguição, seja guerra, seja o que for. Tá certo. E essa mesma realidade a gente pode dizer que se estende para aqueles outros países que fizeram parte da antiga União Soviética e que nesse momento também temem uma ameaça de invasão, né, Marco? Exatamente. Claro que uma guerra é uma situação extrema. Ninguém estava esperando essa guerra. Não havia nenhum cenário, até recentemente, né, até os últimos meses, que poderia indicar que haveria uma guerra, haveria um conflito armado sem precedentes na história recente. Então, todos estão assustados. Como não havia nenhum sinal de fumaça em relação a isso, todos estão assustados, mas já vivem, por causa de Jesus, já vivem uma pressão diária, seja no âmbito familiar, no âmbito da comunidade, da sociedade. O próprio Estado, nesses países da Ásia Central, exerce grande pressão sobre os cristãos, então eles já estão acostumados a viver sob pressão. A guerra é uma pressão diferente, mas continua sendo uma pressão, e a igreja está ativa e preparada para ser a resposta se for necessário. Uhum. Muito bom, Marco. Gostaria agora que você deixasse, né, os contatos e falasse um pouquinho sobre a lista, né, dos países perseguidos, como é que está. As pessoas podem ter acesso acessando o site. Fala para a gente um pouquinho. Olha, o ouvinte, é importante falar que a perseguição ela nunca foi tão contra os cristãos por causa da fé. Exclusivamente por causa da fé, não é por causa de um crime, é por ser cristão e deixar a sua fé conhecida, ser sal e luz. Então a perseguição por causa da fé nunca foi tão intensa na história da humanidade. Mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos por causa da sua fé em todo o mundo. E como eu falei anteriormente, a gente tem uma lista no nosso site. Se você googar e escrever Portas Abertas, então você vai achar a primeira lista na palavra, busca no Google lá de palavra-chave, Portas Abertas. Você entra no nosso site, você pode baixar essa lista mundial da perseguição, você pode acessar conteúdos nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Você pode saber mais coisas sobre a igreja perseguida, pode saber como a Portas Abertas apoia a igreja perseguida, e você pode agir, né, através do ID, você pode interceder em favor da igreja perseguida, você pode doar para os projetos, tem vários projetos no nosso site, e você pode encorajar, através das viagens de campo, quando as fronteiras estiverem abertas, no momento não estão acontecendo, ou através das campanhas de cartões, de encorajamento aos cristãos perseguidos. Então, acesse o nosso site e você pode servir a igreja perseguida pelo ID, intercedendo, doando e encorajando o cristão perseguido.
Tá certo, o site está aí na tela, www.portasabertas.org.br, mas na dúvida é realmente muito fácil, só você ir no Google e digitar Portas Abertas que você já vai encontrar lá nos primeiros resultados. Marco, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, é sempre um prazer receber você aqui para a gente conversar e conte sempre aqui com a IPP-TV, com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para que a gente possa divulgar também os trabalhos desenvolvidos aí pelo Portas Abertas. Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a todos, tchau, tchau.